Alguns ainda não conhecem bem o Renato. Renato, seminarista da igreja, trabalha conosco no Ministério Jovem, trabalha conosco no Ministério de Células da igreja, supervisor das Células de Jovens, está bem próximo de nós. O Senhor tem abençoado a vida dele aqui em Curitiba, deu até uma namorada para ele, né, Flávia? E o Renato é ali de Vitória, do Espírito Santo, e tem feito seminário. Então, se você quer convidar um seminarista para almoçar domingo na sua casa, você tem a oportunidade. Se não quiser levar ele somente, leva o pastor dele junto também. Nossa família está ali, que ainda não vai ficar chateada com essa situação. Irmãos, que nós possamos apoiar o nosso seminarista. Eu também fui, sei como nessa fase a gente precisa do apoio da igreja. Renato, conte conosco, continue contando aqui com o seu pastor, tá bom? Feche teus olhos, irmãos, vamos orar abençoando a vida do Renato. Senhor, queremos colocar mais uma vez a vida do Renato na tua presença. Já olhamos ali atrás, mas queremos pedir mais uma vez que o teu Santo Espírito esteja tocando os seus lábios neste momento, dando tranquilidade ao seu servo, mas também dando autoridade ao seu servo para que a sua palavra seja ministrada, que nesta manhã haja transformação de vida e principalmente que a nossa vida seja transformada mais uma vez pela tua palavra que é poderosa. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Como o pastor já me apresentou, eu não vou repetir, mas eu agradeço o carinho da igreja. Desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, vocês sempre me trataram muito bem. Quebraram todo um histórico que já tinham me preparado. Você vai para Curitiba, você se prepara para isso. E até agora eu não vivi nada do que falaram dela, eu vivo algo completamente diferente. Eu estou numa igreja que ama quem está aqui dentro, que cuida de quem está aqui dentro, e isso é maravilhoso de poder viver isso com vocês. Queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês em 1 Coríntios 12, versículo 12 ao 26. Amém? A partir do versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos que nos foi dado de beber de um único Espírito. E o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertence ao corpo, nem por isso deixo de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que nos são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros, que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado, uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos se alegram com ele. Paulo passou mais ou menos 1 ano e meio em Corinto e ele identificou algumas coisas na igreja de Corinto. Corinto era uma igreja que ela era madura espiritualmente em relação às outras igrejas por onde Paulo passou. Eles já tinham desenvolvido e entendido as questões dos dons espirituais e algumas coisas que tornavam a igreja mais madura em relação às outras. Mas Corinto tinha uma dificuldade muito grande
em relação à membresia dela. Corinto tinha membros que se achavam melhores do que outros, membros que se colocavam em posições mais altas do que outros, e isso fazia com que alguns se sentiam mal e outros se sentiam inferiores. E Paulo, então, ele tem o trabalho, no período que ele está em Corinto, de trabalhar a unidade da igreja, de explicar para aquelas pessoas que todos eles formavam apenas um só corpo e que aquela igreja ela tinha que ser uma só. Apesar da dificuldade da igreja na divisão, ela era uma igreja boa nas questões espirituais. Porém, na questão de corpo, na questão de membresia, ela era uma igreja dividida. Isso automaticamente refletiu dentro da igreja a fragmentação do corpo. Então, Paulo ele dedica o tempo dele em Corinto de trabalhar isso na igreja. E Paulo, quando vai explicar para a igreja a questão da unidade da igreja, ele faz uma analogia ao corpo humano, associando a igreja com o corpo de Cristo, onde cada membro tem a sua importância, onde cada membro tem a sua função, e cada membro ele tem que cuidar um do outro para que a igreja trabalhe para o bem-estar do próprio corpo. E pensando esse tema que Paulo traz para a gente, e o tema que a igreja tem, que eu gostaria de trabalhar com vocês, nós temos um tema que sempre repetimos, o pastor Paulo sempre gosta de repetir, que nós somos uma família de amor. Então eu queria trabalhar isso com vocês hoje, dentro do que Paulo coloca aqui, do que nós temos que ser como igreja. Então o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês é a igreja como unidade. Ali no versículo 12 e 13, Paulo fala que nós somos um só corpo, fomos batizados com um só Espírito, não há diferenciação entre nós. O corpo ele tem muitas partes, mas nós precisamos ser um só, como igreja, para que o corpo permaneça firme e que a gente caminhe com um propósito para o mesmo alvo. A igreja não é um lugar onde nós temos que ter divisão de pensamento, divisão de ideologia, mas que todos nós, como corpo, seja a faixa etária, seja onde estiver, a gente tem que caminhar com um só objetivo, com um só alvo, um local para alcançar. E a nossa igreja ela tem como estratégia principal de alcançar vidas as células. Semana passada a gente teve aqui um congresso de células, onde foi muito bom, a presença do pastor Wagner, e ele trabalhou muito essa questão de que todos, mas todos, desde o junior até a terceira idade, todos têm que estar caminhando na mesma visão, no mesmo caminho. E se a nossa igreja entende que o sistema dela precisa ser um sistema em células, todos nós precisamos viver isso. Todos nós precisamos estar caminhando juntos. Então não é lugar onde tem que haver resistência da parte de alguns. Enquanto o corpo ele estiver dividido em duas visões diferentes, ele não vai caminhar, ele não vai sair do lugar. Se entendemos que a célula é o sistema que escolhemos para nós como igreja, nós temos que orar por isso, temos que buscar o direcionamento de Deus, a orientação de Deus, para que isso dê certo, para que isso caminhe. Eu vejo que nós temos dentro da nossa igreja pastores completamente diferentes um do outro, mas de uma maneira maravilhosa eles se completam. Cada um tem uma especificidade, cada um tem sua maneira de trabalhar, sua maneira de ver, mas todos eles estão unidos no mesmo propósito. O pastor Paulo me contou a maneira como ele foi escolhido para ser o pastor dessa igreja e teve muita dificuldade, ele resistiu bastante a aceitar o convite, mas chegou um ponto onde ele não teve como resistir, porque ele viu que era de Deus a presença dele aqui. Como o pastor Wanderlei falou, como o pastor Paulo tem trabalhado para essa igreja crescer e essa igreja permanecer firme, e entendendo que nós oramos como igreja e escolhemos o pastor Paulo, temos que seguir as orientações que ele dá para a igreja. Temos que estar de ouvidos abertos para saber o que ele está falando para a gente, e Deus tem usado a vida dele, e temos que reconhecer essa autoridade espiritual que Deus estabeleceu para ele, não só para ele, mas para todos os nossos pastores. Se oramos, se colocamos esses homens que foram escolhidos por Deus para dirigir este corpo como a cabeça deste corpo, precisamos sim caminhar juntos com eles para o objetivo que eles estão estabelecendo para a igreja, porque são pessoas que buscam a Deus e que têm ouvido a Deus. Uma coisa que é muito importante, eu sou filho de pastor e eu sei bem que é passar por isso, e uma coisa que eu faço bastante é orar pelos pastores dessa igreja, assim como oro pelo meu pai e por todos os pastores que conheço. Irmãos, vocês têm orado pelos pastores da igreja de vocês? Vocês têm noção da luta que é a vida de um pastor?
Eu sou filho de pastor, então tudo aquilo que meu pai passava automaticamente refletia em mim. Tudo aquilo que a minha mãe sofria e sustentava meu pai em oração, automaticamente refletia em mim. Irmãos, nós precisamos todos os dias orar. E orar, e orar, e orar pelos pastores da nossa igreja. Como eu falei, nós somos o corpo, nós somos um só, mas nós escolhemos eles para representarem o nosso corpo. Então eles são a cabeça, eles são as pessoas que pensam tudo o que acontece aqui. Nós precisamos todos os dias sustentá-los em oração. Mas orar mesmo, orar pela família, pelos filhos, pelo casamento deles, por tudo. Pela saúde. O pastor Valdo é ótimo, dá surpresinhas para a gente de vez em quando aí, com os problemas de saúde. Então a gente precisa sustentar em oração. Assim como precisamos sustentar todos os nossos pastores. As dificuldades que eles passam não são diferentes de vocês, mas entendendo que eles são a cabeça do nosso corpo, quando a nossa igreja é atacada, eles são os primeiros a sentir. Eles estão aqui para nos defender, para estar junto com a gente. Então, sustentem os nossos pastores em oração. Um segundo ponto que eu queria trabalhar com vocês, do versículo 14 ao 20, Paulo ele fala da diversidade da igreja. Então ele vai falar que o corpo ele não é feito de um só membro, mas é feito de muitos. Entendendo o corpo, igreja aqui como família, né? A família é composta de muitas gerações. De muitas gerações. Então, desde os juniores, aos adolescentes, aos jovens, aos adultos, às crianças, todas essas gerações precisam caminhar juntas, precisam caminhar harmoniosamente, para que o corpo fique saudável, para que o corpo se sustente e permaneça firme. Cada membro tem sua importância e sua exclusiva importância dentro do corpo. A família, como eu falei, ela é composta de muitas gerações e a diversidade na igreja, ela precisa acontecer para que o corpo permaneça firme e sobreviva. O que eu tenho identificado aqui na igreja, assim, quando eu cheguei, é que a ausência da juventude nos cultos de domingo. Isso me preocupa bastante. Nós temos o Ministério de Adolescentes, liderados pela Beth e o Henrique, na sexta-feira, que é maravilhoso. Deus escolheu esse casal para cuidar daquele ministério, eles têm feito um ótimo trabalho. A gente tem visto como os adolescentes participam aqui na sexta-feira, estão juntos e fazem o negócio acontecer. Mas uma coisa que eu me questiono é por que os adolescentes não participam do grupo? Isso não é responsabilidade da Beth e do Henrique. Isso é responsabilidade nossa como igreja, de ir na sexta-feira e buscar esses adolescentes para inserir eles no corpo. Os adolescentes são um, funciona muito bem, o Jump no sábado é outro e funciona muito bem, mas a IBC ela tem vivido como uma só. Todos os ministérios têm vivido harmoniosamente, todos na mesma visão de discipulado, de células, de vida um a um, de relacionamento. Será que não temos pecado em deixar a igreja fragmentada nas gerações? É obrigação da igreja, gente, abrir espaço para que a juventude se sinta parte do corpo e caminhe juntas. Não em celebrações diferentes, mas todos vivendo a mesma igreja, o mesmo corpo, em uma só visão. Entendendo que as gerações se completam entre uma e outra. E que, enquanto uma possui o conhecimento, a experiência, a outra possui o futuro pela frente. A gente precisa entender que nós temos a responsabilidade de caminhar com esses juniores, adolescentes e esses jovens, para que a igreja tenha um futuro. Se ficarmos só nós aqui, vai chegar um ponto onde a gente vai sair. E quem que vai assumir o nosso lugar? Quem é que vai sustentar o corpo? Quem é que vai continuar caminhando com a igreja? Se não eles. Precisamos criar espaços para a juventude dentro da igreja. Dentro da igreja como um todo. Na sexta, no sábado, no domingo, a igreja precisa ser uma só. As células precisam ser uma só. Todos temos que comprar a ideia de discipular, de caminhar junto, e vida discipular. É nosso papel como igreja. Não podemos dar a responsabilidade para uma pessoa só cuidar disso. Eles também precisam de ajuda. O terceiro ponto que eu queria trabalhar com vocês é do versículo 21 ao 26. Paulo ele fala da questão da aceitação. Um membro não pode falar que é mais importante do que o outro membro também não pode falar que é menos importante do que o outro, porque não há lugar para isso na igreja.
Não há lugar para divisão na igreja, não há lugar para uma pessoa dizer que é melhor ou pior do que a outra. Isso não é papel nosso, não é função da gente como membro querer se colocar melhor ou pior do que o outro. Eu até coloquei como exemplo aqui no esboço que não há diferença entre a pessoa que foi escolhida para poder dar a palavra e a pessoa que foi escolhida para operar a mesa de som. Até porque os dois se completam, porque se ele não trabalha bem lá, eu não consigo trabalhar bem aqui. Então, para que o objetivo seja alcançado, todos os membros do corpo precisam estar caminhando juntos com o mesmo objetivo, com o mesmo foco, a mesma visão. A unidade da igreja, ela precisa acontecer, ela precisa estar firme, ela precisa estar na cabeça de todos. E os pastores, eles têm batido nessa tecla aqui, nossa, desde o início do ano, tenho visto que é a mesma tecla, vamos caminhar juntos, vamos viver a vida em célula, vamos viver a vida de discipulado. A escola de líderes começou agora, a primeira turma vai acabar agora, a igreja tem que estar preparada para iniciar a próxima turma, e todos precisam estar participando daquilo que os pastores têm proposto para a igreja, porque entendemos que vem de Deus. E é Deus que está direcionando eles, e é Deus que está instruindo eles, e a gente, como membresia, estando embaixo da autoridade espiritual deles, precisamos caminhar juntos, no mesmo foco, no mesmo objetivo, no mesmo direcionamento. Cada membro com sua singularidade, ele é muito importante para o corpo. Todos nós temos espaço e função aqui dentro. Então, não precisamos nos achar superiores a outros, ou querer se colocar na frente de outros. Não é nosso papel isso. Não é nosso papel criar fofoca, criar uma conversinha, criar alguma coisa do tipo, para buscar a divisão do corpo. Não há lugar para isso dentro da igreja. Nós não estamos aqui para poder menosprezar ou dizer que é melhor que alguém ou pior do que alguém. Todos temos que estar aqui caminhando com o mesmo objetivo, que é representar o reino aqui nessa terra. Pregar o evangelho, trazer pessoas para a igreja. Precisamos cada um ser um discípulo de Cristo lá fora. E dentro do corpo precisamos uns orar pelos outros. Paulo fala que a fim de que não haja divisão no corpo, mas que todos tenham cuidado uns pelos outros. Nós temos que cuidar uns dos outros. É difícil cuidar uns dos outros quando estamos todos reunidos no grande corpo, mas nas células isso é totalmente possível. Na célula é o lugar onde a gente apresenta as nossas dificuldades, os nossos anseios, as nossas angústias, os nossos desejos, aquilo que tem nos afligido, e ali as pessoas vão cuidar da gente, ali as pessoas vão tratar da gente, para que a gente permaneça firme, para que o corpo permaneça saudável. A igreja precisa sempre buscar estar saudável, para que ela possa representar Cristo, para que ela seja relevante para a nossa sociedade, para que todos caminhem juntos, numa só visão. E Paulo deixa muito claro que a unidade da igreja, ela é representada quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Quando um membro se alegra, todos se alegram com ele. Irmãos, nós temos se alegrado com as pessoas que têm conquistado vitórias, que têm conquistado coisas na vida. A gente tem chorado com as pessoas da nossa célula que têm chorado. Nós temos compartilhado tanto das alegrias quanto do sofrimento. Uma coisa que é muito comum e que às vezes a gente nem para para perceber, mas que passa despercebido na nossa cabeça, que às vezes a gente tem um pouquinho de inveja, um pouquinho de alguma coisa assim, e isso acaba afastando a gente. Um membro, ele não pode trocar o carro, ele não pode ganhar um emprego novo, ele não pode se formar ou passar no vestibular, que automaticamente a gente sente um pouco de inveja, sente um pouco de ciúmes, e dentro da igreja não há espaço para isso. Dentro da igreja nós precisamos nos alegrar com aqueles que se alegram e chorar com aqueles que choram, porque isso testifica a nossa unidade como corpo diante de Deus. Isso testifica que nós somos um só. Nós estamos caminhando juntos. E como igreja nós representamos o mesmo Deus, a mesma visão. Nós temos feito isso. Como nós temos o tema que eu falei no início, nós somos uma família de amor. Realmente estamos sendo um só. Todos nós estamos caminhando com a mesma visão, com o mesmo objetivo. Temos vivido como família. Todas as gerações têm vivido harmoniosamente dentro da nossa igreja, cada uma com seu espaço designado, cada uma fazendo a parte dela.
O amor que é expressado dentro da nossa igreja, ele vem de uma forma natural. O cuidado mútuo, o pastoreio mútuo, ele tem acontecido de uma forma natural. As pessoas, elas têm se sentido amadas dentro da nossa igreja. Eu posso dizer que eu sou fruto do amor dessa igreja. Eu posso dizer isso de verdade, com um coração muito grato pelo que a igreja faz por mim. Mas todas as pessoas que vêm até nós, elas têm se sentido amadas? Elas têm se sentido parte mesmo de uma família de amor? É muito importante que a gente reflita nisso. É muito importante que a gente busque que as gerações, que elas realmente caminhem harmoniosamente. Às vezes a gente não se dá conta, mas um adolescente, um jovem, eles têm um potencial incrível. Porque eles têm tudo o que uma pessoa mais velha não tem, tirando dinheiro. O adolescente não tem dinheiro, né? Mas o adolescente tem tempo, o adolescente tem iniciativa, o adolescente tem capacidade, o adolescente sabe trabalhar em grupo, o adolescente faz acontecer. Pode perguntar isso para Henrique e para Beth. O que você dá na mão de adolescente, ele faz acontecer. Então a gente precisa de pessoas como essa dentro do corpo para fazer com que o corpo funcione. A gente precisa de uma pessoa que instrua eles. Essa pessoa somos nós. Ou uma pessoa mais velha. Precisamos buscar que as gerações caminhem harmoniosamente em uma só visão, todos em célula, todos sendo discipulados, mas o papel de discipular, às vezes, um adolescente, ele é nosso. O papel de discipular e instruir um jovem, ele é nosso, da igreja. Precisamos sempre caminhar juntos, sempre buscar a unidade da igreja, através da harmonia das gerações, e vivendo, claro, em amor, com cuidado mútuo, cuidando dos outros, pastoreio mútuo. Isso é muito importante. E não há como a igreja sobreviver se isso tudo não acontecer. Não há como a igreja alcançar o objetivo dela, como igreja, de ser igreja, se tudo isso não acontecer. A igreja precisa ser uma só. A igreja precisa ser uma família. A igreja precisa viver em amor. No capítulo 13, seguindo o texto que eu li, ela vai falar do amor como uma representação de Deus, né? E ele diz que se tudo isso acontecer, se não tiver amor, de nada vale. Precisamos sempre deixar Deus no lugar que é dele, que é o centro. Precisamos sempre colocar Deus aonde Ele precisa estar, dentro dos nossos corações, no centro da nossa vida, no centro da nossa igreja, de tudo aquilo que Ele faz. De tudo aquilo que a gente faz. Jesus precisa ser a nossa referência. Vale uma avaliação se nós temos colocado Deus no centro de nossas vidas. Se nós temos colocado Deus como aquele que é nosso alvo, nosso caminho. Se temos colocado Deus no centro da nossa igreja também. Se temos buscado a Deus discernimento e sabedoria para alcançar os sonhos e os propósitos de Deus para essa igreja. Como eu falei, cada um aqui tem um papel fundamental para que o corpo sobreviva, para que o corpo permaneça, para que o corpo seja, de fato, relevante e saudável. Mas isso é papel de cada um de nós, não é papel dos pastores, não é papel dos supervisores, nem dos líderes de célula, é papel de cada um. A igreja sou eu e você. A igreja somos todos nós. Se a gente não for um só, se houver divisão de pensamento, se houver divisão de ação, de estratégia, não vai dar certo. Vai estar um puxando o braço para um lado, não vai acontecer, o corpo vai ficar parado, não vai evoluir, não vai crescer. Ou a gente assume, de fato, a posição de ser uma família de amor, e de viver isso, de representar isso através de nossas vidas, dentro das nossas células, dentro da nossa casa, cada casa ser uma representação e uma extensão da Igreja Batista do Cajuru. Se isso não acontecer, não vai dar certo. Todo o trabalho que os pastores estão tendo aqui vai ficar em vão. A decisão ela tem que ser nossa, ela tem que ser pessoal, ela é de cada um de nós. Precisamos assumir e de fato viver integralmente, verdadeiramente, uma família de amor. Amém? Vocês poderiam fechar os seus olhos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, glorioso Pai, queremos, Senhor, neste momento, ó Pai, entregar essa igreja em Tuas mãos. Queremos, ó Deus, colocar, ó Pai, a vida de cada pastor, ó Deus, de suas famílias e de tudo aquilo, ó Deus, que
que o Senhor tem sonhado para eles, ó Pai. Pedimos que o Senhor possa estar cuidando, ó Deus, e livrando, ó Pai, os nossos pastores de todo tipo de mal. Que o Senhor possa estar capacitando, ó Pai, instruindo, ó Deus, e dando sabedoria para cada um deles. Que eles possam, ó Deus, te buscar e ter o Senhor como centro da vida deles. E que aquilo que o Senhor sonha para essa igreja, o Senhor coloque no coração deles, ó Deus, e que eles passem isso de forma cativante para nós. Queremos, ó Deus, colocar em tuas mãos, ó Pai, que queremos ser uma família, Deus. Queremos ser uma igreja só, com uma só visão, buscando um só caminho, ó Pai. Queremos, ó Deus, que todas as nossas gerações vivam harmoniosamente, ó Deus, buscando o mesmo objetivo, buscando, ó Deus, o mesmo alvo, alcançar, ó Deus, o sonho que o Senhor tem para essa igreja, ó Deus. E que o Senhor se faça presente no meio de nós, ó Pai, como forma de amor, ó Deus. Que podemos, ó Deus, expressar, ó Deus, amor por onde a gente for, que as pessoas, ó Deus, te enxerguem, ó Pai, através de nós. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos use, ó Deus, cada vez mais, ó Pai, que a Igreja Batista do Caju, ó Pai, de fato, ó Deus, seja uma família de amor, ó Deus, mas que esse amor, ó Pai, seja teu através de nós. É isso que te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Você continuar com seus olhos fechados. Nós não podemos sair de uma palavra como essa sem tomar algumas decisões na nossa vida. E nós louvamos a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossa igreja, tudo que o Senhor tem feito nos ministérios de nossa igreja, tudo aquilo que Ele tem feito nas células da nossa igreja, onde nós temos demonstrado amor, onde nós temos vivido em unidade, mas talvez alguns de nós, assim como eu, precisamos nessa manhã tomar algumas decisões diante do Senhor. Qual é a decisão que você vai tomar mediante aquilo que você ouviu? Qual é o passo que você vai tomar mediante aquilo que você ouviu nessa manhã? O texto de Salmos, ele diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. E ele termina dizendo assim: ali o Senhor concede a bênção e a vida para sempre. O Senhor concede a bênção e a vida para sempre quando os irmãos vivem em união. Temos vivido em unidade? Você tem investido tempo na tua célula? Levado ela como prioridade dentro do relacionamento como nós temos como igreja? Ou temos usado isso como segundo plano? Você tem investido tempo no ministério que Deus tem colocado nas tuas mãos? Ou temos muitas vezes dado muito mais tempo a outras coisas que não trazem aquilo que nós acabamos de ler, que é a bênção e a vida de Deus sobre as nossas vidas? Você não está numa célula ainda, meu amado? Dá tempo. Você não tem investido tempo ainda nos ministérios que Deus tem colocado nas tuas mãos? Dá tempo. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Não vou pedir para você ficar de pé, mas se você tem algo a compromissar com o Senhor nessa manhã, comece a orar agora. Coloque sua vida no altar de Deus. Senhor, nós te agradecemos pela mensagem simples, mas profunda que nós ouvimos nesta manhã. Muito obrigado pela nossa igreja, Pai. Muito obrigado pela Igreja Batista do Caju. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor me trouxe aqui, assim como o Senhor trouxe todos nós que estamos aqui. Muito obrigado porque nós temos vivido e visto situações onde realmente o amor do Senhor tem se manifestado no meio da tua igreja. Tantas situações, Pai. Tantas situações nós temos vivido como igreja, onde situações de pessoas que passam por dificuldades e estão tendo um amparo da igreja, famílias que passam por dificuldades e têm tido um amparo da igreja. Nós te louvamos por isso, porque nós queremos que esta obra
o Senhor já tem feito no nosso meio, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Igreja Batista do Caju. Mas, Senhor, nós acreditamos também que nós estamos no meio do caminho, Pai. O Senhor tem muito mais a acrescentar em nossas vidas. O Senhor tem muito mais a fazer em nossas vidas. Então, Pai, nós te pedimos nesta manhã que a cada dia que passa, possamos estar mais unidos no centro da Tua vontade, Pai. Investindo o nosso tempo, tendo tempo de oração uns pelos outros, tempo de compartilhar a Tua palavra, que possamos viver, Senhor, os dons e os talentos que o Senhor tem nos dado, que possamos viver em células, que assim como o nosso pastor tem nos dado o desafio de no final, Senhor, de 2016, termos 100 células, que isso seja uma realidade, não porque queremos ter números, Pai, mas é porque queremos ter 100 lugares durante a semana, onde pessoas possam entregar a sua vida a Cristo Jesus. São 100 casas abertas, proclamando o Teu Evangelho. São 100 lugares, Senhor, onde o Seu nome é glorificado. E nós queremos inundar essa cidade com a Tua glória. Queremos inundar essa cidade com a Tua presença, Senhor. E mediante a isso, nós nos colocamos em Tuas mãos, pedindo para que o Senhor nos use como igreja do Senhor. E que nós possamos, a cada dia que passa, viver em unidade. E que possamos viver aquilo que a Tua palavra nos diz. Quando estamos em unidade, o Senhor derrama sobre nós a bênção e a vida para sempre. E é em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus que nós agradecemos. Amém?